Essa aula era para ser dada domingo passado, mas esse meu irmão foi completar aniversário de casamento justo naquele dia. E aí nós trouxemos para hoje, que a gente queria que vocês entendessem um pouquinho da nossa fé em confronto com outra. E por que a gente chamou o Alessandro? O Alessandro vai dar um pouquinho do histórico dele. Ele estava embarcando para a Líbia. Ele estava indo já para ser sheik, para entrar no islamismo. E aí, num ponto de ônibus, alguém evangelizou ele. E ele estudou, já estava perto para ir. Então, nós vamos trazer a experiência de alguém que estava lá. E hoje é toda essa guerra ali do Oriente Médio que vocês estão vendo, todo aquele conflito ali, Líbano, Síria, faixa de Gaza, isso tem muito a ver com a gente aqui. Então, Alessandro. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu sou o Alessandro, esposo da Maísa, e agradecer, pastor, pela oportunidade. Já fazia alguns anos que eu não falava sobre o islamismo, Mas eu falei aqui, acho que a última vez, em 2008, no mês de férias, trouxe acho que 3 ou 4 aulas. Depois dei testemunho em algumas igrejas, mas já faz alguns anos que eu não tenho falado mais sobre a minha história de vida, que chama atenção. Alguns sabem, alguns que estão aqui há mais tempo, E tem alguns engraçadinhos que me chamam de homem-bomba, de nariz de árabe, mas, assim, são poucos, porque o público acabou mudando. Então, estou trazendo novamente, aí, através do pedido do pastor Aderson, Minha gratidão a Deus pela oportunidade de ter aceitado a Jesus. Isso fez toda uma mudança na minha vida. Não consigo imaginar como eu estaria hoje, como o pastor falou. Eu estava pronto para ir para a Líbia, para fazer jurisprudência islâmica. E nesse momento, então, eu conheço a Maísa, porque eu precisava casar para ir para lá casado. E nesse meio tempo, Deus faz coisas que a gente não imagina, Não foi no ponto de ônibus, foi no trem. Um pastor da Igreja Batista em Suzano, do Jardim Urupês, falou para mim pela primeira vez que Jesus me amava, Eu, como era muito radical, conheci o Islã na minha adolescência, por volta de 13, 14 anos. Eles tinham lá na minha cidade o que eles chamam de Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. A gente tinha um grupo muito grande, de quase 100 pessoas. Depois de algum tempo, o grupo ficou em 45. Por fim, nós estamos em 20 pessoas, mais 20 muçulmanos convertidos desde a adolescência, alguns amigos ali de estudo, desde tão pequeno, Então, é assim que eu conheço o Islã. Nessa fase da idade, e eu começo a estudar, começo a me aprofundar, porque todo muçulmano tem que estudar muito, tem que conhecer todas as suas doutrinas, e aquilo foi e ficou muito forte ali, enraizado na minha vida, Então, quando eu passo aí de maior, cheguei a ser vice-presidente da mesquita, do centro de divulgação lá em Suzano, e nesse momento eu começo a conhecer aí, então, a Jesus, A Maísa frequentava a Igreja Batista em Ribeirão Pires, na época, e ela tinha um casal, amigo, que hoje mora lá no Palavra da Vida, que pediu para me conhecer. Eu, como bom muçulmano, então, falei, vou lá, vou conhecê-los e vou convertê-los ao islamismo, Então, eles começaram ali a fazer o discipulado comigo. Eu não sabia que era discipulado, Para mim era um estudo, E eu sempre questionando, sempre insistindo, Toda reunião eu levava o Alcorão e discutia com eles. Eles sempre muito pacificadores. Depois disso, eles foram para a igreja da Vila Gerte, em São Caetano, esse casal, e continuaram ali me evangelizando, Por um certo momento, esse pastor que falou pela primeira vez para mim que Jesus me amava, eu acabei não encontrando mais ele. Mas quando ele falou para mim que Jesus me amava, eu pedi para ele não repetir aquilo,
porque eu falei, se você repetir novamente que Jesus me ama, e ele sempre testemunha isso, é um grande amigo, eu falei para ele que eu ia jogar ele embaixo do trem, né? E aí ele não levou muito a sério, né? Mas a minha vontade era, mas não podia fazer isso. Depois, então, passaram um tempo, e aí, então, eu volto a encontrá-lo, e aí digo a ele que eu estava fazendo o estudo, né, o discipulado. E aí ele começa a chorar, e eu, naquela época, não entendia nada. E aí, então, segue a primeira parte aí do meu conhecimento, do meu envolvimento aí com o islamismo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a religião, vou ser rápido, né, porque a gente tem pouco tempo. 10:25. Eu tinha dividido em 3 partes, né, um pouco do meu testemunho. Então, vou tentar passar como é a religião, né? Eu não vou fazer críticas aqui à religião, tenho grandes amigos lá, então vou falar a religião como ela é, e depois os pastores aí podem finalizar. O pastor Júnior está aí, qualquer dúvida vocês perguntem para ele, tá? É o nosso professor. Mas o que intriga o Islã, né? Qual é a causa de tanta intriga com essa religião, né? É porque ela não é somente uma religião, né? Em vários países, né, isso também é um sistema político, né? Todo muçulmano tem que ter muitos filhos, né? Então isso também intriga. A atividade missionária é obrigatória, por isso existem vários centros de divulgação. Sim? Então, essa atividade missionária entre eles, ela é obrigatória. Lá tudo é grátis, nada você paga. Você não paga por livros, você não paga por Alcorão, você não paga por congresso. Pelo menos na minha época, e eu acredito que seja assim até hoje, né? Por que nos intriga, né? Até 2050, as estatísticas dizem que o cristianismo e o islamismo vão estar em números iguais no mundo, né? O mais crítico agora, do qual a gente tem visto aí, através das mídias, né? A guerra, né? Para o muçulmano, a guerra é uma luta ou um esforço, né? É um empenho do indivíduo para o seu próprio bem ou para o bem coletivo. Bem coletivo é aquilo que está relacionado com a prática religiosa, né? Ou se aceita a pregação, ou em última instância, vai ter que partir para a guerra, né? Isso vem lá do profeta, e aí todo muçulmano acaba praticando, né? Está muito agora, nessa última semana, é a questão da guerra, né? A guerra, é claro que ela não é só uma questão de religião, ela tem outros interesses ali, né? Políticos, sociais, econômicos, né? Mas é bom e importante a gente saber que tudo isso parte também de um pouco do exagero da interpretação dos livros dos quais os muçulmanos utilizam, né? Isso eu posso falar, né? Dentre eles, uma que se chama Sharia e o outro são os hadiths, né? O Alcorão fala muito sobre a guerra, mas ele não incentiva a guerra, né? Já essa interpretação que eles fazem através desses outros dois livros, isso acaba tendo uma ênfase um pouco maior, porque é uma interpretação daquilo que está lá no Alcorão, né? E de lá vem toda a parte de conduta, né, e de vida aí dos muçulmanos, tá? Seja o véu, divórcio, guerras, higiene e alimentação. Falando da religião, Maomé nasce ali por volta de 570. Maomé, sim? Sim, a Sharia e os hadiths. Porque ele trabalha em cima de interpretação, então ele é usado para estudo no ato religioso, no ambiente religioso, mas se vazar, por exemplo, para quem não entende, a pessoa pode ter uma má interpretação. Ele há um exagero, né? Há uma mistura ali daquilo que é os xiitas e que os sunitas, que a gente vai falar um pouco mais no final. Esses livros que esses grupos adotam um e adotam o outro. Sim. Os xiitas gostam mais da Sharia, né? Que é a lei mesmo, Sharia quer dizer lei. Então, ali está baseado essa questão aí da guerra, dos costumes, da alimentação, da carne. Então, todo exagero, né? Todo radicalismo, eu entendo que parte dessa questão aí da interpretação da Sharia e dos hadiths, né? Mais a questão da Sharia. Então, não seria, então, o que sempre passa para a gente, que é o Alcorão. Não.
O Alcorão fala da guerra, fala do jihad, mas ele não incentiva, né? É importante a gente frisar isso aqui, porque vai estar na rede depois, eu posso ser cobrado. Ele fala, né? Mas ele fala no sentido de esforço, né? Não no sentido de matar alguém, no sentido de ser ali o terrorista que a gente tem visto aí ultimamente. Vamos continuar, né? Parei aqui, né? Passei muito, hein? Aqui. Então, essa é a história do Islã, né? Literalmente como ela é. Maomé nasce por volta ali de 570. Maomé, ele era órfão e analfabeto. Seus pais faleceram quando ele era ainda muito jovem, né? Maomé, então, na sua vida ali de início de adulto, ele trabalhava com seu primo, chamado Ali. Esse primo dele tinha uma caravana de camelos, das quais eles faziam ali as viagens pela região, porque eram comerciantes, né? Nesse período, nessas viagens, Maomé conhece uma viúva, né? Muito rica na época, Kadja, né? O nome dela, e ele se casa com ela e passa a administrar ali os seus bens, né? A história conta, então, que Maomé tinha o costume de sair sempre para orar. Mesmo aquela região tendo ali muitos pagãos na época, Maomé a história conta que já tinha esse costume de ir para o monte orar. É nesse momento, então, que acontece o início do Islã, como narrado aí pelos autores, né, que é em torno lá de 610. Num certo momento em que Maomé está lá no monte orando, aparece um anjo para ele, que o Alcorão diz que é Gabriel, né? Então, esse anjo insiste com Maomé, pedindo para ele recitar um texto, sendo que Maomé era analfabeto. Então, o primeiro milagre na vida de Maomé, citado pelos muçulmanos, é que Maomé passa a ler. Então, ele de analfabeto começa a ler. Esse é narrado, está aí nos livros, os irmãos podem olhar, é o primeiro milagre aí na vida de Maomé, né? A história diz que o anjo dá a Maomé o nome de enviado de Deus. Desde aquele momento, então, ele assume essa postura aí de profeta. Eu trouxe um Alcorão em português, o pastor Júnior trouxe um também em árabe. Eu vou passar para os irmãos irem dando uma olhada como é, porque acredito que talvez não vai dar tempo de todos verem, né? Mas tem um Alcorão aí, para os irmãos. Aqui está em português, o pastor Júnior vai passar um em árabe, né? Então os irmãos podem ver como é o livro que eles utilizam, né? O primeiro texto do Alcorão, esse do qual Maomé leu, o primeiro milagre dele, na vida dele, né? Diz assim: em nome de Deus, muito bom e misericordioso, recita em nome do teu Senhor que te criou, que criou o homem de um grumo de sangue coagulado. Recita: teu Senhor é muito generoso, que ensinou graças ao junco para escrever, que ensinou ao homem o que este não sabia. Então esse é o primeiro texto do Alcorão e esse é o primeiro milagre aí. Recita, né? O muçulmano frisa muito essa questão aqui, recita, lê. Então aqui está o primeiro milagre aí. E aí o início da religião islâmica. Sim. Foi Maomé que escreveu, ele disse que recebeu a revelação de Deus, recebia as revelações e ele fazia essa anotação, né? Claro que junto com mais pessoas, alguns creem nisso, né? Mas Maomé começa a reescrever então o Alcorão. Toda a base é o Antigo Testamento. Se você ler, né, quem tiver a oportunidade depois de ler, vai ver que são textos até parecidos. Então, nós cristãos hoje entendemos que teve ali algum conhecimento de Maomé. Na verdade, todos vieram da mesma raiz. Sim, vem lá da... Sim. Isso começa lá com os filhos de Abraão, né? A divisão e a raiva e o ódio também começa a partir daí, né? Quem é a religião verdadeira ou quem não é a religião verdadeira, são os judeus ou são os árabes, né? Um é filho da preferida, o outro não é. Então a questão dessa separação aí da religião, ela começa nesse momento. Então, a partir daí, e o ódio principalmente aí entre as religiões, né? Acaba sendo por causa dessa questão, né?
Sim, a gente vai chegar nessa parte dos textos, né? Um pouquinho mais para o final. Aí sobre o Islã, né? O que é o Islã, né? A palavra Islã deriva do árabe salama, né? Que significa paz, pureza, submissão ou obediência, né? No sentido religioso, a palavra Islã significa submissão voluntária à vontade de Deus, né? Essa é a base do islamismo, né? Então, resumindo, o termo Islã significa paz. Portanto, a pessoa que segue o Islã está se submetendo à vontade de Deus através dos ensinamentos do Alcorão. E quem opta por esse caminho passa a ser, então, chamado de muçulmano. O Islã, então, é a religião, o muçulmano é aquele que pratica o islamismo. Então, o muçulmano é o praticante. Os pilares, né? A religião islâmica ela é baseada em 5 principais pilares, né? E por que ele é fundamentado nesses 5 pilares? Porque são todos os deveres básicos de todo muçulmano. Todo muçulmano que se diz muçulmano verdadeiro, e não é só uma questão da fala, né? Por isso que é verdadeiro, é muçulmano, é praticante, isso faz parte do contexto. Então, eu vou acabar repetindo muito, porque todo muçulmano tem que ser verdadeiro, né? Então, só é muçulmano quem cumpre o Islã. Então, faz parte da religião, né? Eles focam muito nisso. Então, toda pessoa que quer ser muçulmana, ele tem que aceitar o Islã como religião, né? Então, esses 5 pilares são básicos, têm que ser praticados, nenhum deles pode deixar de ser feito, e a gente vai conhecer aqui agora alguns, né? Sim. Se ele praticar. E crente? E crente? E cristão? A gente diz que é cristão não praticante. O que é muito difícil para um islâmico é entender a gente. Eles não conseguem entender a gente. Só como é que vocês falam que vocês creem nesse Deus, que esse Deus fala para vocês não fazerem isso, vocês fazem? Por exemplo, como que vocês, assim, que nem lá a questão do pobre, eles cuidam do pobre, do órfão, eles cuidam das viúvas, e eles olham para a gente e dizem assim: que cristianismo que vocês praticam, vocês não cuidam? Se o Deus de vocês manda cuidar. Como é que vocês mentem se o Deus de vocês fala que é para mentir? Como é que vocês voltam se o Deus de vocês fala para roubar? E aí vai todo mundo na igreja no domingo. O muçulmano, ele crê, ele foca muito nisso, né? A vida prática, né? Por isso que há essa tendência ao exagero, porque aquilo é realmente bem profundo na vida de quem pratica, né? Então, para o muçulmano, os pilares representam a vida e uma fé prática. Então, por isso que essa questão da prática é bem forte, né? Primeiro pilar, declaração de fé, né? Confesso que não há outro Deus a não ser Alá e que Maomé é o profeta de Deus, né? Essa frase tem que ser dita pelo muçulmano ao levantar e antes de dormir e também dentro das orações. Então, todo muçulmano, isso faz parte também da profissão de fé, de aceitar o Islã. A mesma profissão de fé que eles fazem faz parte dessa declaração de fé de se tornar muçulmano. E isso é o tempo todo. O muçulmano recita isso o dia todo. Então ele acorda dizendo, ele durante o dia fica falando, nas orações ele fala. Então essa declaração de fé faz parte da vida prática aí do muçulmano. Oi? Mohamed, não, é só uma pergunta. Mahomet seria tipo Jesus para eles, assim, é o que leva a lá, que leva o caminho para lá, é isso? Não no sentido de adoração, né? Maomé é um profeta, somente um profeta para eles. Eles reconhecem Jesus, né, como sendo também um profeta, não como Deus, mas a revelação verdadeira e última foi através de Maomé. Jesus, ele veio preparar o caminho para Maomé.
né? A gente entende, a Bíblia fala ali sobre o Espírito Santo, né? A gente vai chegar lá também, mas essa diferença ela é um pouco grande. Então, assim, não no sentido de adoração, mas no sentido de condução e de orientação. Deus deu para Maomé essa orientação de trazer a última e verdadeira aí, religião e profecia. O segundo pilar é a oração, né? A oração ela deve ser realizada 5 vezes ao dia. Os xiitas fazem 6 vezes ao dia, então é de manhã, na hora do almoço, na parte da tarde, antes do sol ir embora e a última antes da meia-noite. Então, pode deixar de fazer uma, você pode compensar na outra, mas você tem que durante o dia fazer as 5 orações. Os textos são bem parecidos, mas, no entanto, muda eu quero que me abençoe nessa manhã, então, há algumas pequenas mudanças, né? A oração é sempre composta por gestos e palavras específicas, seguindo um roteiro já pré-estabelecido aí pelo Islã, né? Antes de orar, o muçulmano deve fazer a ablução, né? Que é a lavagem com água. Se não tiver água, quem está no deserto tem que lavar com areia, né? Se limpar com areia. Não pode ter feito, urinado, não pode ter ido no banheiro a parte de fezes, né? Se teve, tem que tomar o banho completo. Para se ler o Alcorão, também precisa estar limpo. Então, o muçulmano, antes de entrar para fazer oração, ele passa por alguns lavatórios na mesquita. Toda mesquita tem, a entrada já são lavatórios. Então, você se lava ali o pé, a orelha, a boca, o nariz, lava o pé, o braço até o punho, tudo 3 vezes, tá? Tudo tem muito ritual. Então, tudo 3 vezes você lava, e nesse momento você já vai proferindo aquela primeira parte ali do testemunho da shahada ali, né, da declaração de fé. Então, você está se lavando e está declarando, está se lavando e está declarando. Aí você pode entrar ali para fazer a sua oração, né? O terceiro é a contribuição que o pastor falou, né? Todo muçulmano, ele é obrigado a dar 2,5% em média, né? Pode dar mais, anualmente, para que seja usado, tanto para a área social como para a área de divulgação. Então, seria um tipo de dízimo, mas, no entanto, lá são 2,5% ao ano que o muçulmano precisa entregar para a religião, para a mesquita, né? Para que aquilo seja usado ali na comunidade, né? Eu já vi lá, né, pessoas ganharem casa através dessa contribuição, né? Ou ganharem imóveis, carros. Então, esse valor ele é usado em prol da comunidade, né? E em prol da divulgação do Islã. Lá na África, quando a gente esteve em Dondo, tem algumas vilas que são de muçulmanos, com casas muito boas e escola, mas só que para o africano fazer parte, entrar naquela escola, ele tem que virar muçulmano. Então, a gente acha que a África hoje é o maior berço do islamismo do mundo. E o que os cristãos dizem lá, por que não vem empresários cristãos para cá para dar emprego? Então você anda ali, por exemplo, acho que no Senegal, tem o centro de Senegal, você não consegue andar ao meio-dia. Para tudo, todo mundo na rua fazendo oração, que são 5 orações, né? Aqui a gente não tem esse costume, né? Às vezes em aeroporto eu acabo vendo gente, o muçulmano orando, mas não é tão expressivo, porque o número no Brasil ainda é muito baixo, né? Mas um muçulmano fervoroso, ele já anda com o seu tapetinho, né? Ele já faz ali a sua lavagem, e aonde ele estiver ali, ele faz a sua oração, né? No Brasil é mais raro. Eu tinha meus tapetinhos, eu não sei nem o que a Maísa fez com meus tapetes, que ela sumiu com todos, né? Mas o muçulmano tem que orar, né? Ela foi na mesquita, né? Antes que eu passar levei ela para conhecer, né? E ela não gostou, né? Está lá atrás, está olhando, mas ela também participou ali de algumas reuniões, mas não se adequou por nada, né? E tanto que estou aqui, ela está dando tchau lá. O quarto pilar é o jejum, né? O jejum ele é uma vez no ano, no mês chamado de Ramadã, durante esse mês sagrado, né? Todos esses 5 pilares são sagrados para o muçulmano, né? Deve se abster de comer, beber, fumar e manter relações sexuais, desde o nascer do sol até o pôr do sol.
dá em média de 9 a 10 horas, porque depende da posição do Sol. Tudo para o muçulmano, com relação ao horário, está relacionado com aquilo que é lunar. Então, a hora que o Sol nasce, a hora que o Sol se põe, né? Então, tudo está muito relacionado com isso, né? Você deve orar também, voltado para Meca, que é onde, aqui para nós, no Brasil, é no sentido de onde o Sol nasce. Então, você tem que se virar para Meca, né? E fazer as suas orações voltado para esse local, não é? O jejum para o muçulmano é um ato de devoção, disciplina, autocontrole, além de uma forma de solidarizar-se com os que sofrem fome e sede. Palavras de lá. Quinto pilar é a peregrinação a Meca, né? Todo muçulmano deve fazer ou ter o sonho de fazer. Pelo menos uma vez na vida, eles vão lá, existe uma pedra chamada Kaaba, eles ficam dando volta e passam lá uma semana cumprindo esse ritual, né? A peregrinação ocorre no último mês do calendário islâmico, também lunar, né? E envolve uma série de rituais que simbolizam a fé, né? O muçulmano, mesmo que não vá lá, por exemplo, se esse ano o muçulmano não pôde ir para lá, ele tem que mentalizar que ele está lá, né? No último dia do jejum, todo muçulmano que não está lá tem que passar a noite na mesquita, em oração, em vigília, em leitura, né? E se você tiver um bom relacionamento ali com Deus, você pode receber a visita de um anjo. Então, assim, eu não recebi, tá? Não se preocupem. Então, mas todo muçulmano que não foi, que passa a noite ali na vigília, fica aguardando um anjo vir trazer alguma revelação, né? Esses são os 5 pilares do Islã e que expressam esses princípios, né, fundamentais dessa religião. Trouxe exatamente como é lá, né, para os irmãos terem conhecimento, né? E aí, cumprindo, o muçulmano está dentro daquela submissão e da sua obediência a Deus, né? Buscando sempre a aprovação e a recompensa na vida presente e futura, também é uma frase de lá, né? Quando eu, então, conheço a Maísa, tento casar com ela, né, para levar ela para a Líbia, então, nesse momento, aparece um exército de irmãos aí orando por mim, né? Alguns lá da igreja de Vila Gerte, né? E aí começam, eu sei que em oração, abrir ali, Deus começa a abrir meus olhos, né? Aquilo ainda estava muito forte. Eu então vou na igreja pela primeira vez, né? Levo meu Alcorão para o muçulmano, o muçulmano acredita que ele está protegido se ele está com o Alcorão. E eu vou, não gosto da primeira vez, digo que não vou voltar mais, mas aquilo estava mexendo muito, aquilo estava incomodando, e eu creio que essas pessoas orando tiveram um grande papel. E eu então retorno mais uma vez na igreja, e no momento de louvor, Deus fala comigo. E eu tenho impressão, e o que eu me lembro é que parecia que só tinha eu na igreja, tudo fica escuro. Não sei se foi um surto, mas eu creio que foi Deus. E naquele momento, após a oração, o pastor faz o apelo, e eu, meio sem saber mesmo o que era, né, eu levanto a mão. Então ali eu aceito a Jesus, e toda a minha vida é transformada a partir daquele momento. Não foi fácil, né? Foram alguns anos de luta, porque aquilo era muito forte. Fui perseguido, né? Eu, como muçulmano até hoje, para eles eu só estou afastado. Antes de morrer eu vou voltar, né? Inclusive a última visita que eu fiz lá para pegar alguns livros, alguém tinha me pedido, fui lá, conversei com o sheik, tenho lá ainda grandes amigos, mas para o muçulmano, né, ninguém sai, pode ficar fora um tempo, mas antes de morrer vai retornar. Então é assim que eu chego ao cristianismo, é assim que eu conheço então a Jesus. Estou aqui até hoje, graças a Deus, né? Dei muito trabalho para os meus pastores, né? Sempre me chamavam lá, né? Uma mãozinha bem parecida, né? Quando chama tem problema, né? E depois da escola bíblica, eu te quero lá no gabinete. Quando eu ouvia isso, minhas pernas já ficavam mole, né? Aqui é quase igual, né? Quando te chamar para ir no gabinete depois da escola bíblica, você sabe que você está com problema, né? Mas dei bastante trabalho. Minha gratidão ali aos pastores que me acompanharam, que oraram, né? Que investiram na minha vida. Eu só estou aqui por oração e por investimento de pessoas, né?
Então, foi assim que Deus me resgatou. Sim. Sim, sim. Sim, muito novo. Eles criaram na região esse centro de divulgação do Islã para a América Latina. E lá era como se fosse um grupo de escoteiros, né? Uma metodologia parecida, né? Então, eles levavam os jovens, adolescentes, ou outras idades também, e ali tinha brincadeiras, você passava o dia, jogava futebol, já tinha o curso de árabe. Então, assim, eles criaram uma estrutura para trazer realmente as pessoas para passar lá um dia, durante esse dia você começava a estudar o islamismo. Então, assim, a estrutura era nesse sentido. Então, ia lá, jogava futebol, nadava, tinha excursão para o zoológico, né? Então, foi assim que eu conheci o islamismo. Não. Assim, alguns amigos, né? Porque, assim, a gente tinha um pouco de medo disso, né? Na época, eu lembro que, não vou lá, né? Muçulmano é perigoso, mata gente, né? Mas aí alguns amigos convenceram. Então, assim, na cidade, lá na época, eles fizeram um trabalho muito grande. Sim, foi uma influência grande lá. A gente estava próximo da mesquita de Mogi, né, acolhido pela mesquita de São Bernardo, né, que também sustentava todo aquele trabalho. Então, foi dessa maneira que eu e mais, meus pais são católicos, continuam sendo católicos, né, frequentavam quando tinha alguma festa, alguma outra coisa, mas não se converteram. Então, da minha família, só eu mesmo que me virei muçulmano, né. E, por fim, nós ficamos em quase 25 pessoas daquela época, por anos, caminhando junto, né. Nós tínhamos um valor para trabalhar no centro de divulgação lá em Suzano, tínhamos o aluguel da casa e tudo lá era sustentado ali, tanto por Mogi como por São Bernardo do Campo, ali a mesquita que a gente estava mais próximo. Tá bom? Eu vou pular aqui para Jesus, irmãos. Para a gente não atrasar. Continua? Tá, então... Hoje, quais são os lugares no Brasil que tem mais muçulmanos? Vocês vão se surpreender. Hoje, a estatística é São Bernardo do Campo, São Paulo. Né? Depois, Foz do Iguaçu, né? Brasília tem um número muito grande, né? Mas o maior investimento é em São Paulo. Então, Goiânia tem um grupo muito grande, que eu conheci também na época. Fiquei quase 2 meses lá em Goiânia, mas assim, eles estão crescendo. São Bernardo do Campo é a central. São Bernardo do Campo e Moca são as 2 maiores mesquitas no Brasil. Então, Jundiaí também. Jundiaí, o grupo ainda é pequeno, mas tem todo um trabalho ali. Eles estão bem firmes. Eu não cheguei a ter contato nessa época com Jundiaí, porque eu morava lá, mas vários outros estados eu cheguei a conhecer aí esse trabalho. Ali na Vila Ares. Ali na Vila Ares, que é a mesquita lá. Pastor, quero fazer uma pergunta. Da onde vem aquela pedra que eles ficam reunidos? Aonde vem a pedra? A pedra que eles se reúnem. Você fala da Caba, né, onde eles ficam rodando em volta. Ali, na verdade, a pedra é pequena. Eles falam que veio do céu, né? Mas também há uma interpretação dizendo que aquela pedra é a mesma que Abraão iria sacrificar o seu filho. Então, tem essas 2 vertentes. Veio do céu, mas também tem essa que é a mesma que Abraão iria usar para cometer o sacrifício. É claro que aumentaram, né? Hoje é muito grande, né? Mas a pedra, na verdade, ela é pequena. É um tijolo, né? Tem que passar a mão, tem que tocar, tem que dar a volta, né? Tem acidente todo ano, morre várias pessoas por pisoteamento, né? Mas a pedra tem essas 2 interpretações. Os muçulmanos vêm de Esaú? Assim, lá tem muita interpretação, né? Também são próximos. Então, assim, parte dali, né? Mas eles entendem também que, assim, dizem que Abraão já era muçulmano. Então, assim, para o muçulmano, ele sempre vai aumentar um pouco mais a questão da história. Então, eles falam, Abraão já era muçulmano, Abraão nunca foi judeu. Então, assim, tem também essa interpretação. A questão de Ismael também, filho de Abraão, né? Então,
Sem Cão, Jafé, tem também essa explicação que os judeus são semitas, os árabes são jafeitas e os asiáticos e nós, né, vem de cão. Então, isso é filho do cão, né? Desculpa, assim, Cão, filho de Noé, não é filho do cão. Então, é um trocadilho, só toma cuidado com isso, tá? É Sem, Cão e Jafé, tá bom? Então, é isso aí. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: depois, o domingo que vem, ali vai vir e vai colocar as doutrinas, né, a respeito do islamismo. Nós temos aqui na igreja alguns libaneses. E o cunhado do Tiago, ele é casado com uma filha de um dos sheiks aqui de Jundiaí. E todo árabe é muçulmano? Não, todo árabe não é muçulmano. Não, há árabes católicos, há árabes espíritas, né? No entanto, existe essa questão da língua. Então, assim, tudo que é usado como língua árabe, ele está muito dentro do islamismo. Então, assim, a base hoje praticamente é a língua, né? Tudo que você vê aí na internet ou vê no Alcorão, tudo parte do árabe, mas nem todo árabe ele é muçulmano. Nem todo libanês é muçulmano, né? Então, isso é muito, muito aberto, né? É mais uma questão realmente de família, de conhecimento, né? Mas não são todos, não. O evangelismo deles, como que é esse acolhimento? Vocês viram aí, ó? Vocês viram a questão como que o Ali foi alcançado? Então, nós fazemos a EBF aqui. Como que é importante essa questão do trabalho com a criança? Como que é importantíssimo a gente trazer a criança para a igreja? Então começou a plantar no coração dele quando criança. E é interessante assim, a forma como eles abordam. Eles são agressivos, como que eles fazem? Não, lá não existe agressividade nenhuma, pelo contrário, é um ambiente totalmente de paz. Se você entrar na mesquita, você escuta um mosquito, né? Então lá essa pregação de violência, ela não existe, né? Tanto no âmbito externo quanto interno, isso não pode acontecer de forma alguma. Tanto que o muçulmano não pode falar mal de outro muçulmano. Aí, se você fala mal de um irmão, aí você pode ser convidado a se retirar debaixo de pontapé. Mas um muçulmano não permite que fale mal de outro. Se você tiver que falar mal de um muçulmano, você tem que chamar ele e, diante de 2 ou 3 testemunhas, falar o que é que está acontecendo, né? De tal forma também que o muçulmano não pode falar mal do seu líder, né? Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Se você falar mal do seu líder lá, do seu sheik, né, você vai ter sérios problemas. Agora, o ambiente é totalmente de paz, totalmente pacífico, né? Totalmente amoroso, um come pegando no prato do outro, né? Muito abraço, muito beijo, né? Muito investimento, né? Eu cheguei em uma época lá que eu tinha um salário, ganhava um salário para poder ficar lá na mesquita, na época era um salário mínimo, né? Então, assim, lá o ambiente é totalmente pacífico, né? O pastor falou do evangelismo, né? Primeira questão é relacionamento, né? Eles vão te envolver, eles vão te dar material, você vai tomar café, você vai jantar na casa do árabe, você vai ser totalmente acolhido, né? O trabalho social e educacional, como eu falei, é assim que eles começam a evangelizar, a fazer ali a sua divulgação, continua dessa maneira, né? Naquela época foi um trabalho um pouco mais intenso, eu não me recordo depois disso de ver eles fazendo esse tipo de trabalho. E a gente acaba, eles não entram muito em discussão, eles vão falar o que eles acreditam e o que você acredita eles não vão ouvir, né? Agora eles vão olhar muito a vida cristã, é isso que eu acabava olhando, né? Como é que a pessoa lida, né? Eles trabalham muito com a questão, tem até um livro muito parecido com o que a gente tem no cristianismo, chamado Honestidade, Moralidade e Consciência. Em cima disso eles têm toda uma interpretação. Então, eles vão evangelizar através disso, né? Através do seu envolvimento, através da rotina, né? E também através do conhecimento. Lá, todo tipo de doutrina, ele tem um ensino muito forte. Então, se você pegar lá oração, eu falei aqui rapidinho, mas você tem livros e mais livros somente falando de oração.
Então, tudo lá é muito resumido, tudo lá é muito detalhado, tudo lá é muito explicado. Então, assim, cada parte da religião, você vai ter vários tipos de ensino, então você vai acabar se envolvendo. Para a gente evangelizar o muçulmano, relacionamento, não entrar em discussão, a vida cristã, oração e conhecimento bíblico. É assim que a gente vai tentar evangelizar eles aí. Tá? Esse número ainda é muito baixo, eu vi uma pesquisa que não chega a 0,02% de evangelismo de muçulmanos no Brasil, não é o foco das igrejas, né? Mas realmente é para se preocupar, que até 2050 há uma pesquisa também que os números serão aí equivalentes no mundo, né? Alguns países já estão enfrentando isso, ali França, Inglaterra, né? A maioria já é muçulmana, e Estados Unidos também tem um grande número hoje, principalmente dentre os negros, mas eu acredito que seja talvez um motivo para orar ou até se preocupar. Nós cristãos temos quantos filhos? Qual é a média de filhos na igreja? Qual? 2, máximo 3. O muçulmano, o mínimo 6. 6. E com uma mulher ou com quantas? Alguns líderes que acompanhavam a gente tinham esposas aqui no Brasil, tinham esposas fora do Brasil, né? Um que era um maior investidor, tinha poço de petróleo no Paquistão. E ele tinha uma esposa em Santos, uma esposa em São Paulo e uma esposa no Paquistão, né? Então, muitos filhos. Tinha 12 filhos na época, né? Porque as esposas podem ser mais novas, né? Não precisam ser esposas na mesma idade, como a gente imagina, né? Pode casar com uma pessoa de 40, pode casar com uma pessoa de 20, não tem nenhum problema. Maomé, com a primeira esposa, teve 6 filhos, né? No segundo casamento, teve mais filhos. Então, assim, tudo vai ser sempre imitando o exemplo do profeta. Então, pode sim ter mais esposas. É claro que no Brasil é crime, mas como eles casam lá fora, lá não tem nenhum problema, está dentro da religião, é aceitável. Então eles estão povoando o mundo. Quanta gente está o quê? Envelhecendo. E o que eles têm feito? Mudaram um pouco o modus de operação, né? Hoje eles mandam pessoas estudar fora. Então eles vêm aqui no Brasil, mandam a pessoa lá para a França, o muçulmano ir lá para a França. Manda, no caso, como eu iria para a Líbia, né? Manda para a China, que eu tive informação. Então eles pegam hoje muçulmanos aqui no Brasil e mandam para lá estudar, para que a religião seja divulgada também dentro das faculdades, tanto lá como aqui. Eles hoje investem e pagam tudo isso. Vamos orar? Vamos clamar a Deus por tudo isso e viver a nossa fé. Amém? Senhor, nós queremos agradecer pela manhã, por tudo que o Senhor tem nos falado, tem nos desafiado e tem nos chamado para ser luz e sal da terra, ó Deus. Que a gente assuma essa missão de viver a fé cristã. Nos ensina, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, o Alê, se puder estar aqui com a gente, ele fica aqui com a gente, tá bom?